Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. Esse programa, eu tenho certeza que tem chegado na sua casa e tem chegado também vida, porque é isso que nós queremos passar para o Senhor, para a senhora, para você, vida, a vida que o Senhor Jesus prometeu. Quando ele fala de vida e vida com abundância, ele não estava falando, se referindo só o financeiro, mas essa vida abundante é uma vida de paz, é uma vida de alegria, de felicidade. Há quanto tempo você não sorri? Há quanto tempo você vem sendo dominado pela tristeza? Você deve se levantar, porque a tristeza ela é assassina e ela vai matando as pessoas aos poucos. Que não seja o seu caso, você deve se levantar. Inclusive, nós vamos agora a um testemunho de uma pessoa que vivia como a senhora hoje está vivendo, o senhor hoje está vivendo, você que está que diz assim: "Para mim não tem mais jeito". Você vai ver através desse testemunho que tem jeito sim para a sua vida. Agora você tem que fazer a sua parte. Vamos a esse testemunho. Quando uma pessoa tenta ou comete suicídio, é porque ela não enxerga nenhuma saída. É muito fácil julgar quem toma essa atitude, mas só quem tem depressão sabe o tamanho da dor. Com 21 anos, eu me casei. No primeiro ano de casada, foi até tudo bem, mesmo meu esposo já bebia antes, né, do meu casamento, do nosso casamento. Mas assim, depois de um ano e meio, ele foi ficando cada vez pior. Foi ficando mais ausente da nossa casa, né, e bebendo ainda mais, e até chegando ao ponto de perder o trabalho dele. Só brigava comigo e não me dava atenção, me desrespeitava e me deixava cada vez mais triste e mais pensando em fazer coisas que eu não queria. Eu pegava as coisas dentro de casa para poder bater nele, aí eu ficava até pensando até não, hoje, num estado mais crítico, foi até eu pensei até de matar ele, assim, né, um momento assim: "Não, hoje eu vou acabar com isso, que eu não aguento mais". Eu ia para casa dos meus pais, cada vez eu chorava mais, era muito sofrimento para mim aquela situação. Me gerou mais uma pressão psicológica que eu tendo que, né, trabalhar para sustentar a casa, começou a faltar as coisas dentro de casa. Aí depois, ainda mesmo com toda essa situação, fiquei sabendo que ele tinha me traído, né? Uma pessoa muito próxima falou: "Não, olha, ele tá te traindo, você tá trabalhando, ele não tá trabalhando, né?" Eu vi ele assim, assim, assado, né? Eu falei assim: pronto, agora eu vou colocar minhas coisas tudo dentro do carro, que eu já tinha um carro, né, nessa época, e eu vou pegar o meu carro e vou jogar o meu carro no primeiro viaduto que eu encontrar. Não consegui, não tive força, né, então me senti mais impotente ainda, porque nem para cometer o suicídio eu consegui. Eu gostava muito de tirar fotos, e quem olhava para as fotos me via uma pessoa feliz, né? Tanto até no trabalho, que eu sempre vendia muito bem, atendia todo mundo muito bem, mas dentro de mim, ninguém sabia o que estava dentro de mim, né? Que era uma tristeza, um vazio muito grande, né? Por causa de toda aquela situação que eu vivi, e eu sofria muito com aquilo. Foi aí que eu precisei procurar uma ajuda médica também, fui diagnosticada com uma depressão profunda, né, cheguei a fazer uso de algumas medicações durante um tempo, até busquei soluções em outras religiões, porque desde a minha infância, a minha mãe já me levava à casa dos encostos, do espiritismo, né, e eu voltei, depois da minha fase adulta, a frequentar esses lugares, né, fazia vários trabalhos, fazia simpatias, promessas, fazia várias coisas em busca de soluções, né, para o meu problema, mas aquilo não resolvia e ficava cada vez pior. Pelo fato de eu não dormir à noite, que eu ficava esperando meu esposo, principalmente final de semana, chegar das noitadas, das farras, chegava alcoolizado, tudo, e também eu não tinha sono, né, porque eu ficava preocupado o que que ele estava fazendo, o que que ele estava deixando de fazer, se ele estava com outra mulher, que eu era uma pessoa muito ciumenta e possessiva também. Então eu liguei a televisão
na programação da Igreja Universal. E eu vi aqueles programas de televisão, várias pessoas contando como eram curadas, como foram curadas, e eu ficava pensando, meu Deus, como que elas conseguiram? Já procurei em tantos lugares, já fui em tantos, já fiz tantas coisas, já chorei tanto e não consegui a solução dos meus problemas. E se elas conseguiram, também vou conseguir. Foi aí que eu cheguei até a Igreja Universal e eu não imaginava que aquele dia seria o início de uma nova vida. Quando entrei a primeira vez na igreja, foi assim, uma reunião voltada para libertação. E era justamente o que eu mais estava precisando naquele momento. E veio depois da oração, aquela palavra: Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então aquela palavra, assim, já me deu uma certa paz, né, interior, porque eu estava cansada, eu estava sobrecarregada, eu estava chegando naquele momento lá, deu um sinal de uma resposta que eu fui procurar, de uma solução, do início de uma solução. E foi aquele momento lá que eu vi aqueles encostos de joelhos, confessando que o Senhor Jesus era mais forte do que eles, que eu decidi lutar pela minha libertação, para que aqueles demônios fossem sair da minha vida também, e também eu fosse ter a minha paz interior, a cura da depressão e a libertação total da minha vida. E eu decidi, a partir daquele momento, de não faltar mais. Eu passei a entender que eu não precisava me curvar diante daquelas imagens de pedras, de madeira e de gesso, que inclusive eu tinha várias na minha casa. Então eu tive uma fé inteligente a partir do primeiro momento que eu comecei a buscar no Senhor Jesus a solução para os meus problemas. Deus, com as próprias mãos, arrancou aquela tristeza, aquele choro, aquela angústia que eu tinha dentro de mim. Quando eu me vi, eu já estava livre. Aquele peso, aquele mal que estava dentro de mim já havia saído. Dentro de mim já estava habitando a paz. É aquela certeza e a esperança que eu ia ter uma vida melhor e a minha vida ia ser transformada e aquele vazio, aquela depressão já ia sair dentro de mim, porque eu estava me sentindo mais forte. Foi aí que eu aprendi, né, que aquele que crê e for batizado será salvo. Foi aí, com poucos meses que eu já estava frequentando a igreja, que eu resolvi me batizar e me entregar 100% a minha vida ao Senhor Jesus. Depois de todo aquele processo, eu me mantive firme na fé e chegou o dia mais importante, o dia mais feliz da minha vida. Foi naquele domingo, pela manhã, o meu batismo com o Espírito Santo, aquele dia que eu jamais vou esquecer, que foi em julho de 2015. E tudo mudou. Quem queria morrer, hoje eu quero viver e quero viver muito, ainda mais na presença de Deus, né? E tudo é diferente. Tudo que está dentro de mim agora é só alegria, paz. E eu era uma pessoa que procurava sempre tirar muitas fotos. Antigamente eu tirava foto mostrando uma felicidade que não era verdadeira. E após o meu batismo com o Espírito Santo, hoje eu tenho uma felicidade verdadeira. Eu amo ainda mais tirar fotos, que realmente é uma foto que vai transbordar a minha alegria para aquelas pessoas que estão vendo. E meu marido também foi batizado com o Espírito Santo e hoje ele é um novo homem. Um grande homem de Deus, amoroso, paciente, cuidadoso, trabalhador, zeloso comigo, com seus filhos. E eu e meu esposo decidimos nos casar novamente na celebração dos casamentos, no altar de Deus. E esse foi um dia muito feliz, muito especial, muito marcante também, de ver eu e meu esposo, que antes tinha um casamento destruído, estar apresentando o casamento no altar de Deus, recebendo a bênção do altar. Foi um dia marcante, muito feliz. Assim que não tem nem muitas palavras como que eu posso explicar aquele dia tão especial que foi para nós dois. E de tudo que eu conquistei, o bem mais precioso que eu tenho, sem dúvidas, é o Espírito Santo. Porque eu posso perder tudo, mas o Espírito Santo jamais eu posso perder. Foi ele que me curou, foi ele que me libertou, foi ele que me salvou. E ele quer fazer tudo isso e muito mais na sua vida também. E eu sou prova que depressão tem cura. Antes eu queria morrer e hoje eu quero viver e muito. Se você ficar aí se lamentando, reclamando, aí a tendência é esses problemas piorar na sua vida. O endereço para você ser uma pessoa feliz, alegre, ter paz, está aí no seu vídeo.
Rua Padre Chagas, 3536. Fica bem o centro aqui da nossa cidade de Guarapuava. É o endereço da sua felicidade. Inclusive, nesta quarta-feira, nós teremos a Santa Ceia do fortalecimento. E quanto tempo você é uma pessoa que está afastada do Senhor Jesus e você não não participa mais da Santa Ceia. É uma pessoa que talvez não lê mais a Bíblia, porque você não tem força para ler a Bíblia, não tem força para orar, não tem força para buscar, e a sua vida está caminhando de mal a pior. Se levanta, faça como aquele cego de Jericó, que ele começou a clamar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi aquela atitude dele que fez ele voltar para o caminho. Nós vamos a essa chamada que fala desta quarta-feira, a Santa Ceia no fortalecimento. No momento mais difícil, no momento de maior fraqueza, no jardim do Getsemane, no lugar da prensa de azeite, o Senhor Jesus derramou a sua alma. Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E Deus enviou um anjo para o fortalecer. O socorro na hora certa, que deu a ele a força para enfrentar o pior momento e cumprir o propósito da sua vida. Se a sua alma está assim, enfrentando um momento de dor, profundamente triste ou cansada, sem forças para prosseguir, a força que você achou que havia perdido, a partir deste convite, pode começar a voltar. Nesta quarta-feira, 26 de novembro, a Santa Ceia do Fortalecimento, na continuação do estudo dos mistérios do Getsemane. Está aí, agora é com você. Ou você se levanta, ou você decide ficar prostrado, caído e reclamando da vida. Deus nos deu o direito de escolha. A atitude está dentro de nós. É eu que vou tomar a atitude de me levantar ou continuar sofrendo. Você é que decide. Nós vamos mais um testemunho que comprova o poder de Deus, de uma pessoa que, ao participar de uma reunião de quarta-feira, essa pessoa ela foi cheia do Espírito Santo. Mas antes, você vai entender como essa pessoa é e como ela saiu da situação que ela está vivendo. Meu nome é Carmen Aparecida da Silva, tenho 38 anos, sou pedagoga. Fui uma criança que nasci num lar muito conturbado. O meu pai, ele tinha um vício da bebida e com isso gerava muitos problemas em casa, muitos. Onde havia brigas, agressões verbais. Nisso eu me tornei uma criança perturbada, cheia de complexos. Não conseguia dormir à noite. Determinado dia, minha mãe, ela chegou a me pegar saindo de casa às 3 horas da manhã. O que para mim, quando ela me revelou, me deixou assim completamente chocada. Eu falei assim, eu sonâmbula? Como assim? Então, assim, eu era uma criança com muitos problemas e isso se arrastou pela adolescência, né? Na adolescência, eu me deparei com muitas questões que eram fruto daquilo que eu tinha vivenciado na infância. Então, eu era complexa, eu me sentia feia, eu achava que eu não ia conseguir nada na vida. Nisso, eu fui uma adolescente que assim, acabou se atrasando nos estudos, né? Eu não tinha condições, minha mãe não tinha condições. Chegou um determinado momento que ela precisou escolher entre pagar uma conta e colocar o alimento em casa. E foi uma coisa que para mim, eu falei assim, eu nunca vou me formar.
Isso ficou marcado para mim. Tudo eu achava que eu não ia conseguir. Em meio à situação e a tantos problemas que eu estava passando, meu pai ele recebeu um convite, né, para estar indo à Igreja Universal. E foi ali que tudo começou. Meu pai começou a ir, minha mãe logo em seguida, logo eu e os meus irmãos estávamos indo também. Em meio a tantas lutas, a tantos problemas, a um vazio que eu tinha dentro do meu interior, eu percebi que eu tinha que me entregar, e eu me entreguei. Ali foi o início de tudo. Eu me batizei nas águas, eu ia nas reuniões, de princípio, eu ia na sexta-feira. E o pastor sempre falava da importância da salvação, de vir no domingo. Comecei a buscar na quarta, no domingo, com toda a força. Só que era pouco. Eu não trabalhava, então o que eu precisava fazer? Eu precisava fazer além. Eu vinha de manhã e ia tarde, porque à noite eu tinha que estudar. Então eu estava lá toda quarta. Toda quarta-feira eu ia de manhã e à tarde. E no domingo eu ia pela manhã e à noite. E foi assim que eu tive uma experiência com Deus. Eu tive assim, essa certeza. Eu fui selada numa quarta-feira, à tarde. Eu tive essa certeza e foi algo assim tão único, tão assim precioso, que só quem passa, só quem busca e assim vive uma situação difícil, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe aquela libertação. Aquilo que me afligia já não me afligia mais quando eu recebi o Espírito Santo. Eu tinha complexo de inferioridade, eu me sentia feia, eu me sentia mal. Isso passou. Isso para mim foi assim algo único. Então, o meu encontro com Deus, a certeza da minha salvação, me trouxe mudança, né? Me trouxe a felicidade, me trouxe algo único, algo que no mundo você não encontra. Aquele vazio que eu tinha por dentro eu não tenho mais. Aquilo que outrora eu tinha que era incerteza, eu já não tenho mais. Eu consegui me resolver. Tudo que eu quero, eu sei que eu posso conquistar, porque o Espírito Santo é comigo. Não importa o que vão dizer, não importa o que vão pensar. Eu me preocupava com o que diziam. E hoje não. Hoje aquilo que eu quero, eu tenho. Hoje eu tenho a minha casa própria. Hoje eu tenho um emprego na área que eu me formei, que eu queria muito. Um emprego que me dá condições de servir a Deus, de buscar a Deus. E tudo isso só foi possível com o Espírito Santo. Então, ele chegou e ele transformou a minha vida. E hoje, eu como uma profissional da área da educação, né, eu vejo que muitos professores, muitos funcionários, eles têm depressão, eles têm esse vazio. E eu posso passar aquilo que eu recebi, eu posso falar do Senhor Jesus, eu posso levar vida. E isso é importante para mim. Então, assim, se eu não tivesse o Espírito Santo, eu não poderia ajudar essas pessoas. Além do trabalho que eu faço na escola, né, e de falar do Senhor Jesus para eles, eu também faço um trabalho voluntário, através do socioeducativo. E assim, é um trabalho voluntário que eu faço todas as terças-feiras nos abrigos. Então a gente vai lá, a gente fala do Senhor Jesus, eu consigo colocar todo aquele meu conhecimento pedagógico e espiritual. Então eu levo vida para esses adolescentes, esses acolhidos. E eu faço também trabalhos em atendimento em unidades educacionais. Eu sou muito grata ao Espírito Santo por tudo que ele fez na minha vida. O meu prazer é em servir Ele, é em agradar a Ele sempre. Eu quero fazer agora um convite a todos, diante do que você assistiu, essa programação, mas eu quero fazer uma convocação para você que é uma pessoa que tem sido vítima de inveja, que é uma pessoa que não consegue dormir porque tem insônia, pesadelos. Você é uma pessoa que ouve vozes, ver vultos,
Você é uma pessoa que diz assim: desde o dia que eu me entendi por gente, a minha vida só foi de dor, de sofrimento e de perda. Mas agora é a hora de você endireitar a sua vida. E você não vai endireitar a sua vida reclamando, mas você vindo a uma universal, inclusive nós temos aqui na nossa cidade de Guarapuava, e passando por esse corredor aqui. Você está vendo que esses homens e mulheres são homens e mulheres de Deus que têm se preparado com jejum, com oração, para interceder por você. Você que é essa pessoa que vem sofrendo há muitos anos. Não importa se você é católica, se você é espírita, não importa a sua religião, porque nós não estamos aqui levantando a bandeira da Igreja Universal, mas falando de um Senhor que você crer que é o Senhor Jesus que pode mudar essa situação. Nós temos essa grande vigília do meio-dia que acontece todas as sextas-feiras, como também nos demais horários. Se você quiser saber mais, aí no seu vídeo está o WhatsApp do nosso SS. Você pode mandar uma mensagem agora, pedindo uma orientação, pedindo um socorro, que ali haverá uma pessoa que vai lhe ajudar. Tá ok? Nós vamos agora mais uma chamada aonde fala dessa grande sexta-feira forte de libertação. Olá, que Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando mais uma vigília do meio-dia aqui na nossa catedral da cidade de Guarapuava. E eu quero fazer um convite para você, para que nessa próxima sexta-feira você também venha estar lutando conosco. Nesses 33 minutos de poder, aqui estou com os iluminados de Deus, os escolhidos, aqueles que foram ungidos para proclamar a sua libertação, a sua vitória. Ao meio-dia, nessa próxima sexta-feira, na rua Padre Chagas, 3536, aqui no centro de Guarapuava, você é o nosso convidado todo especial a estar recebendo essa grande vitória. Que Deus abençoe a todos e até esse grande encontro. O que você tem que fazer agora é só tomar uma atitude de fé. Você é uma pessoa inteligente. O que falta é você parar de se lamentar, de reclamar com o outro e pensar um pouco. Eu vou mudar a história da minha vida. Porque se você ficar esperando de alguém, você nunca vai sair dessa situação. Mas se você invocar esse Deus que é poderoso, nesse momento que você está vivendo aí agora, de angústia, de agonia, a sua história de vida vai mudar. Entendeu? Agora você tem que fazer a sua parte. Nós vamos nos preparar para a oração agora com o nosso amigo Alexandre Abalo. Prepare seu copo com água e quando você beber desta água, você já vai receber essa paz. Essa angústia que está te consumindo, ela vai sair. É momento de oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus, nesta ocasião especial por aqueles que precisam de uma libertação. Libertação de um problema de família, um problema sentimental, libertação de um vício, meu Pai, libertação de uma dor. Quantas são as pessoas que hoje estão viciadas em remédios, calmantes, psicotrópicos, meu Deus, e sem eles ela não consegue viver. Pessoas que têm insônia, depressão, pessoas que têm vivido oprimidas e amarguradas. Esse mal chamado depressão que tem assolado tantas pessoas. Visita agora essa pessoa que está em casa, acamada, depressiva, não tem ânimo para nada, meu Deus. Toca nela, livra ela deste mal.
desse mal que tem tirado a paz, tirado a alegria, tirado a felicidade. Essa pessoa era ativa, meu Deus, ela tinha prazer na vida e hoje ela tem enxergado a vida em branco e em preto, não tem mais alegria, não consegue mais sair, visitar os seus familiares. Toca nesta pessoa. Há pessoas, meu Deus, que pensam que morrer seria até melhor do que viver. Tira esse pensamento, tira isso da mente desta pessoa, meu Pai, e traz a ela força, levanta, fortalece, dá ânimo e coragem. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E graças a Deus. Beba da água e receba a força que vem do alto. Graças a Deus, amigo, amiga, seja forte, levante a sua cabeça, não fique aí prostrado, amargurado, pensando que não tem jeito para a sua vida. Deus, Ele te fez perfeito para você vencer todas as adversidades e problemas. Não olhe para nada, não olhe para as situações adversas. Olhe para o alvo, autor e consumador da fé, porque Ele vai te dar vitória. Deus abençoe a todos. Graças a Deus, como você está agora? Eu tenho certeza, se você bebeu esta água com fé, você recebe saúde para o seu corpo físico e também para o seu corpo espiritual. Nós vamos chegando no final de mais uma participação, mas eu gostaria de deixar essa chamada aonde nós temos todos os dias, 22h30, nós temos tido o clamor para as pessoas que têm vivido dias difíceis. Você tem vivido nesse jardim chamado Jardim do Getsemane, de dor, de sofrimento, é uma opressão muito grande na sua vida. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus também esteve neste lugar. E neste lugar Ele venceu a angústia, Ele venceu os seus medos, Ele venceu a sua humanidade. E você também, uma vez colocando a sua vida na palavra de Deus, você também vai vencer. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos esta oração, que começa às 22h30, na caminhada da fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Assista esta chamada, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. E saindo, foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. O Monte das Oliveiras era um dos lugares preferidos de Jesus, onde ele costumava ir com um motivo especial. O Getsemane é o lugar onde o Senhor Jesus se afastava de tudo para então investir no tempo e na comunhão dele com o Pai. Ele descia, passava pelo Vale de Cedron e chegava aqui, no Getsemane, onde não havia ninguém, somente as oliveiras. Ele estava optando pela vida espiritual dele. Ele estava deixando a cidade, deixando tudo aquilo que havia de bonito que as pessoas vinham buscar em Jerusalém. O Senhor Jesus se apartava de Jerusalém e vinha aqui ter essa visão, como nós estamos vendo, de Jerusalém, para orar. Pai meu, nesse momento ele deixava o reino de Jerusalém para então escolher o reino de Deus, o reino do Pai. Abba, Pai. O Senhor Jesus nos deixou aqui uma lição. Em primeiro lugar, a nossa vida com Deus.